Ontem a Dark Side conseguiu deixar o meu dia ainda mais feliz. E os motivos para que isto acontecesse foi o anúncio de uma das obras do escritor Gerald Bron. Gerald Bron ele foi lançado no Brasil há alguns anos atrás. Pelo contato com a obra desse autor através do livro O Ladrão de Crianças, eu me apaixonei pela forma que o autor constrói uma narrativa e também traz elementos visuais maravilhosos, porque além de escritor, ele é ilustrador. Então, essa obra aqui vai ser a pauta do vídeo de hoje. A ênfase vai ser naquilo que eu já li do autor e por que eu estou esperando tanto desse novo livro publicado aqui no Brasil, desta vez pela Dark Side Books. E as expectativas não param por aí, porque lá fora o Bron ele tem o seu reconhecimento, mas aqui no Brasil ele não fez tanto sucesso quanto lá fora. E eu estou muito feliz porque eu acredito que ele esteja na casa certa, né? Eu acho que a Dark Side conversa muito bem com o estilo do Gerald. Vocês não têm ideia o quanto que eu fiquei agitadíssimo quando eu vi a notícia. Soltei rojão aqui na rua, mentira. Mas assim, no meu coração, soltei fogos de artifício. A edição tá maravilhosa, eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem o livro Krampus, né, que é baseado numa lenda antiga sobre um demônio do Natal. Os livros do Bron ele tem um tom obscuro e ele é muito denso. Não é uma leitura difícil, mas ele é um livro com muitas camadas e muito obscuro. Então ele traz muitos elementos de horror. Por que eu me apaixonei tanto por esse livro, O Ladrão de Crianças? E tenho até hoje ele na minha estante. Inclusive, bateu uma super vontade de reler esse livro. E o que me surpreendeu, eu estava conversando com um amigo meu de Salvador, justamente falando um pouco da notícia dessa obra do Krampus, que inclusive eu não medi esforços. Comprei assim que eu vi que estava já disponível em pronta entrega, já fiz o meu pedido, estou esperando chegar. E assim que eu tiver o conteúdo, o material em mãos, eu vou mostrar para vocês, tanto a edição, e com certeza vai ser uma das próximas leituras minhas, então também trarei resenha para vocês. E eu falando com esse meu amigo, uma coisa que me chamou a atenção é que eu lembrava de muitos pontos de O Ladrão de Crianças. E depois de tantos anos, é engraçado como a história se manteve viva na minha memória. E antes de começar a gravar, pensar em gravar esse vídeo, eu dei uma leve pesquisa sobre os elementos de resenhas mais frescas, mais freshes, e eu percebi que realmente tem muita coisa na memória ainda grudada e que eu não esqueci com o tempo. E olha que eu sou muito fácil para esquecer de histórias ao longo dos anos. É louvável ter um livro como esse, que eu li há muitos anos atrás, de 2015, e até hoje ele permanece muito vivo na minha memória. O Ladrão de Crianças é uma releitura do clássico do Peter Pan. Peter Pan. Ele traz como protagonista um menino chamado Nick. E o Nick ele está passando por apuros ali na cidade em que ele mora. Se eu não me engano, ele mora em Nova York. Ele está envolvido com tráfico de drogas, o padrasto dele está envolvido ali naquele esquema. E ele está por um fio ali. Sei que ele está querendo se vingar de alguma coisa. E nesse momento em especial, o Peter ele já estava de olho no Nick há muito tempo. E como o Peter ele tem essa mania de levar as crianças para a Terra do Nunca, com o Nick não seria diferente. Ele já estava observando há muito tempo o garoto. E aí ele se apresenta para o Nick e vê muitas habilidades no menino e acha que ele seria uma boa aquisição para levar para essa terra mágica, que na verdade aqui tem um outro nome, que é chamada Avalon. E aí entra mais um ponto dessa história que é muito interessante. O autor, não contente em fazer uma releitura do Peter Pan, ele também traz elementos da lenda do Rei Arthur. Ou seja, quem conhece um mínimo da história do Rei Arthur vai perceber os detalhes aqui presentes nesse livro. E a forma como ele mescla a lenda arturiana com o clássico do Peter Pan é muito genial, é muito inteligente e é muito natural. Porque você já pensa, releitura pode parecer forçação de barra. Né? E quando ele junta dois clássicos da literatura mundial, tinha tudo para dar errado, mas ao meu ver deu muito certo. E o autor leva muito de elementos muito obscuros, muito darks
né? Não é à toa que é uma dark fantasy de respeito aqui. Ele não mede esforços para falar palavras de baixo calão, tem muito sangue, tem muita morte, tem muita exposição aqui nesse livro. O que faz dessa obra um livro, ao meu ver, ele é mais 18, né? Não sei, mas na época em que eu li, eu lembro que eu tinha sentido que ele é um livro mais 18, pelo conteúdo tão forte que ele traz e expositivo. E ele vai levar o Nick para essa terra de Avalon, que a Terra do Nunca é chamada de Avalon aqui nessa história. E a Terra de Avalon é aquela velha ilha que a gente conhece, em que ela se transporta ao decorrer dos anos, ou seja, ela é milenar, é uma terra muito, muito antiga. E ela se desloca através da névoa, que inclusive na capa, eu não sei se dá para ver, mas existe aqui como se fossem uns espectros, uns espíritos, que é justamente do que a névoa é composta. E eu lembro até hoje da sensação de ler a cena em que os dois se transportam para essa terra de Avalon. E é muito macabra a forma como ele narra. Nós iremos conhecer a construção desse mundo junto do Nick, enquanto que o Peter, a princípio, ele não é o protagonista, mas ele vai ganhando o seu foco e a sua relevância, até porque temos aqui o ladrão de crianças, e o ladrão de crianças é justamente ele. Porém, o Nick é o protagonista na maior parte do tempo. Quando ele chega na Terra do Nunca, que é Avalon, ele vai percebendo que a vegetação está morrendo, as coisas estão morrendo, tudo está perdendo vida, está perdendo cor, a ilha está muito selvagem, está muito macabra, cheia de monstros, cheia de espectros, demônios, seres mágicos, fadas, enfim, tem tudo isso na ilha. E existe uma espécie de maldição através de pessoas que viraram comedores de carne. Essas pessoas, elas são homens adultos que conseguiram entrar em Avalon de alguma forma, e eles começaram a manchar de sangue a terra de Avalon. E o Peter, ele está extremamente sádico nessa história. Ele está extremamente virado no Jiraiya. Ele não tem pena de tomar as atitudes mais questionáveis que você possa imaginar. Porque ele já está cansado, ele está fadado a essa realidade cruel em que os homens o colocaram, né, nessa posição de sujar a terra dele, o habitat natural dele. Esses homens, a gente descobre que, enfim, eles entraram lá de forma ilegal, até porque o Peter, ele leva as crianças, né, para a ilha. É geralmente uma ilha formada por crianças e seres místicos. Então esses homens, eles conseguiram entrar nessa ilha. Não existe só um lado ruim. Existe aquilo que é corrompido, né, pela maldade. Um dos principais elementos daqui é uma espécie de dama da água. Tem a oportunidade de criar o Peter e fazer dele um líder daquele lugar. A Dama da Água tem todo o misticismo do Rei Arthur, tem toda aquela questão da fábula, né, das fadas. E é muito interessante como o Bron, ele tece cada linha dessa história, sem contar as inúmeras ilustrações. Vou tentar pegar algumas aqui para vocês darem uma olhada. E assim, as ilustrações do Bron são ilustrações fantásticas, que conversam totalmente com a história. E o livro, ele é por completo preenchido dessas ilustrações. Eu fico imaginando uma edição do Ladrão de Crianças pela Dark Side, em capa dura, com essa capa maravilhosa que é o Peter flutuando aqui. Esse Peter bem David Bowie, em Labirinto, né? Não sei se esses pontos foram suficientes, eu contando um pouco da história, para vocês entenderem da importância presente nessa obra. Não é um livro genérico de fantasia, pelo menos eu recordo dele ser um livro muito original, independente dele ser releitura de algumas outras histórias. Mas ele é muito importante como funcionamento de mundo assim particular dele. Eu estou muito, mas muito animado em saber que a editora vai trazer sim mais livros do autor. Eu vou deixar aqui do lado algumas outras capas de outras obras do autor, que inclusive é um fato engraçado, é que em junho eu mais uma vez perturbei a Dark Side. Eu vou ver se eu posto aqui o print screen, né? Enfim, eu falando com a Dark Side e perguntando se eles conheciam o Bron, e que tinha tanto a cara da editora que eles poderiam dar uma chance, né? Trazer algo dele para o Brasil. Não estou dizendo que a minha opinião foi, mas eu fiz parte dessa galera que possivelmente foi até a editora
pedir a publicação dos livros do autor. Krampus parece seguir a linha do ladrão de crianças, trazer uma mitologia, uma coisa que a gente já conhece. No caso do Krampus, é uma lenda muito antiga que subverte todos os conceitos que temos sobre Natal, Papai Noel. Vai trazer com o contexto dele e a criatividade dele. Então, assim, eu estou muito feliz. Comprei na pré-venda sem pena, honrando a Darkside por terem trazido ainda esse ano algo do Bron. E no blog deles, eles colocaram que, se depender da editora, esse será o primeiro de outras publicações. Então, assim, Darkside! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica por aqui, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, acompanhando os outros lançamentos. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo nos comentários, que eu teria o maior prazer em responder vocês. E me segue também lá no Instagram, porque é bem interessante, para a gente manter até uma comunicação direta, uma comunicação melhor por lá também. Mas eu fico muito grato com a tua presença aqui no Literafoco e nos vemos nos próximos vídeos, e logo em breve vai ter Folheando Krampus e uma resenha sobre Krampus, quem sabe até o período natalino. Eu trago um pouco das minhas impressões de leitura. Até a próxima! Tchau!